Primeiro filme sobre uma criança trans no Brasil. Uma criança de 4 anos. Vocês lembram, né? Que falavam, não queremos mexer com os seus filhos, não queremos mexer com as crianças do Brasil, só queremos ter direito de viver em paz. E agora vão produzir com o seu dinheiro e com o meu dinheiro o primeiro filme de uma criança trans de 4 anos. Tem noção? O filme vai ser da Ingrid Guimarães. Conheça a história real que inspirou o filme Minha Criança Trans, estrelado por Ingrid Guimarães. Cinebiografia levará às salas de cinema a relação de Tamires Nunes, de Campinas, São Paulo, com a filha Ágata, que iniciou a transição de gênero aos 4 anos. Como eu sempre falei, pessoal, eu acho que cada um realmente tem o direito de fazer o que quiser da sua própria vida. Mas agora, uma criança de 4 anos, aí você fazer um filme para poder passar no cinema e influenciar várias outras famílias, várias outras crianças, com dinheiro público, com dinheiro de captação de recursos, sério, é inacreditável. E ainda falavam que nós éramos extremistas, que nós estávamos inventando coisas. Não queremos modificar a cabeça das crianças, não queremos colocar coisas na cabeça das crianças. Olha agora o que está acontecendo. E piora a situação. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui da mãe da criança que diz que é trans, e você vai entender como que eles vão fazer esse filme. Presta bem atenção. Mas antes, eu quero agradecer a Leila por ter confiado na minha palavra que eu ia mudar a vida financeira dela. Só esse mês, ela fez mais de 5 mil reais aplicando o meu sistema da casa dela. Eu quero agradecer o Caio também por ter confiado na minha palavra. Esse mês ele fez mais de 6 mil reais com o meu sistema e ainda deu entrada no carro dele. É só o começo. Parabéns e obrigado por vocês terem confiado na minha palavra. É como eu falo, qualquer pessoa, independente de escolaridade e idade, aplicando o meu sistema, vai ter resultado. Eu sou o único no mercado que dou 2 garantias nunca vistas antes para poder deixar você mais seguro e ter mais resultado. E não é só isso não, eu mostro a evolução de quem confiou que iria mudar de verdade. O Anderson comprou um Jetta, o Douglas uma moto nova, a Graziele mobiliou a casa dela, o Renato comprou um iPhone. Isso sim é mudar de vida de verdade. E você pode ter todos esses benefícios na sua vida e resolver seus problemas financeiros ainda esse mês também. Quer solucionar seus problemas? Clica agora no primeiro link da descrição, você vai vir para o meu WhatsApp particular e aqui eu vou te mostrar o caminho das pedras que ninguém no mercado hoje revela. Então já clica no primeiro link da descrição ou aponta seu celular para o QR Code que está aqui na tela que você também vai vir para o meu WhatsApp. Sabe aquela vontade de ter um celular novo? Então, agora é a realidade. Sabe aquele sonho de poder viajar? Você vai conseguir realizar esse sonho. Sabe aquele desejo de chegar no fim do mês e não se preocupar com as contas? Você vai poder encostar sua cabeça no travesseiro todos os dias tranquilo. E eu não tô falando da boca pra fora, não. O Eduardo prova isso com os resultados dele. O William prova isso com os resultados dele. O Arthur prova isso com os resultados dele. A Fátima também prova isso. O Juliano também prova isso. A Alice também prova isso. O Pablo também prova isso. Eu posso ficar aqui o dia inteiro mostrando alunos que aplicaram o meu sistema e começaram a mudar de vida. Só que agora é a sua vez de prosperar. Clica agora no primeiro link da descrição, vem falar comigo, mas clica rápido. Esse mês eu limitei as vagas para poder atender todo mundo e dar atenção a todo mundo de uma forma mais exclusiva. Então clica no primeiro link ou aponta seu celular para o QR Code e vem falar comigo. Como eu falei, tem que ser agora. Olha que absurdo o que esse filme vai virar nos cinemas brasileiros ano que vem quando lançar. Olha só. Inspirado em uma história real, o filme Minha Criança Trans será estrelado pela atriz Ingrid Guimarães, de acordo com a Variety. A cinebiografia levará às salas de cinema a relação de Tamires Nunes, de Campinas, São Paulo, com a filha Ágata, que iniciou a transição de gênero aos 4 anos. É incrível, né? Você hoje pega um jovem rapaz de 16 anos que assalta, que rouba, que sequestra, que tira a vida de um pai de família. O que o pessoal fala? Os esquerdistas falam? Ele não pode ser preso. Sabe por quê? Porque ele não tem consciência do que ele tá fazendo. Ele não tem maturidade para isso. Mas uma criança de 4 anos pode chegar pro papai e pra mamãe e falar: eu quero mudar de sexo, e começar a mudança de sexo. O amor entre as duas foi o que motivou Tamires a criar em 2022 uma organização não governamental, ONG, para poder ajudar outras pessoas que pudessem estar passando pela mesma situação, marcada por possibilidades e conceitos até então desconhecidos. Em entrevista ao G1, em junho de 2024, ela afirmou que a ONG Minha Criança Trans, que dá nome ao filme, atende 650 famílias em todo o território brasileiro, além de 75 famílias que residem no exterior,
com crianças de 3 a 18 anos. De 3 anos. Tem noção? E falavam, não, a gente não atende criança. Criança não vai mudar de sexo. A gente só está lutando pelo direito das pessoas que são maiores de idade poderem mudar de sexo. Aí tudo bem, né? Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas agora uma criança de 3 anos, de 4 anos, uma criança que não tem nem o poder de escolher o que vai comer, a roupa que vai vestir, escolher trocar de sexo, uma coisa importantíssima como essa. As frentes de atuação da instituição incluem questões de saúde, qualidade de vida, políticas públicas e garantia de direitos, formando uma rede de pais e responsáveis lutando contra o preconceito. Olha só que coisa, né? Aí você vem aqui e fala que não é a favor disso, que uma criança de 3 anos possa chegar e falar que quer mudar de sexo e mudar de sexo de fato. Aí você é o preconceituoso. Você quer defender a integridade da saúde da criança, você é o preconceituoso. Como eu falei, eu acho que todas as pessoas têm o direito de ser felizes como elas bem entenderem. Só que a gente está falando aqui de uma criança que não consegue escolher o que ela vai comer durante o dia, de uma criança que não tem o poder de decisão para decidir que horas ela vai sair de casa, se ela vai sair de casa sozinha ou não. É isso que a gente está falando, de proteger a integridade da saúde de uma criança. É só isso, não é preconceito. Eu acho sim que cada um tem que viver como quiser a sua vida. Mas a gente tá falando o quê? De crianças, não de pessoas adultas. E continua. Mamãe, posso morrer hoje pra nascer menina amanhã? Quem vê a família da Agatha na linha de frente, na luta contra o preconceito, não imagina a jornada pelo qual pai, mãe e filha precisaram passar. Isso porque a menina foi a primeira pessoa trans com quem Tamires, criada em um contexto conservador, teve contato. É incrível, né? Eles já jogam um contexto conservador como se fosse preconceituoso. Não, é só para poder preservar a saúde de uma pessoa mesmo. A percepção da mãe sobre a necessidade de deixar a filha livre para explorar a própria identidade veio quando Agatha tinha 3 anos. Ela falou pela primeira vez: mãe, sabe o que é triste? É triste que Deus não me fez menina. Eu seria tão mais feliz. Como eu falei até no vídeo anterior, na minha opinião, eu não acredito que uma criança de 3 anos tenha essa maturidade para poder falar isso. Mas enfim, né? É a minha opinião. Entre aspas. E aí, com 3 anos, 11 meses e 15 dias, ela me disse: mãe, eu posso morrer hoje para nascer uma menina amanhã? E a minha única reação foi falar: pelo amor de Deus, não morre. O resto a gente dá um jeito. Também é difícil de acreditar que uma criança de 3 anos tenha essa percepção e tenha essa maturidade para poder falar uma coisa dessa tão séria. Para Fábio Casale, pai de Agatha, o processo de transição de gênero da filha foi também uma forma de ressignificar amizades, prioridades e conceitos. A gente teve um processo bem doloroso, mas nunca, em nenhum momento, a gente pensou em forçar, em castigar, em reprimir. A gente só queria entender. Contou. Deixa eu falar uma coisa. Quando você vai dar comida para um bebê, para uma criança de 2, 3, 4 anos, a criança ela quer comer a comida inteira? Não. E às vezes você tem que fazer o quê? Você tem que brincar, você tem que distrair, ou às vezes até dar um esporro ou outro para a criança se alimentar direito. Como que uma criança vai chegar para você e falar que quer mudar de sexo e você não vai reprimir? E você não vai falar absolutamente nada. Pode ser uma dúvida da criança, pode ser que depois, quando ela tenha 12 anos, 13 anos, ela mude de ideia e fala: não, não era isso que eu queria. Porque, como eu falo, a criança, ela quer, às vezes, várias coisas que não pode. Eu já quis ser o Rambo. Eu assistia na televisão os desenhos e eu tinha vontade de ser um super-herói. Só que, por eu querer ser o Superman, o meu pai vai deixar eu pular da laje? Não, não vou reprimir. Deixa ele pular da laje. Isso não existe. A gente tá falando de uma criança. Aí, entre aspas, as pessoas querem rotular as pessoas em caixinhas que elas não cabem, gerando um sofrimento imenso. Não, não é querer rotular as pessoas. É simplesmente tratar uma criança como criança. E criança, ela pode ter várias vontades, mas ela não pode fazer tudo. Quando eu vejo a Agatha se colocando e ocupando seu espaço e aprendendo a ser quem ela é sem vergonha, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor, eu sou esta menina que está aqui. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho, disse Fábio. Amor transcende rótulos. Guilherme Coelho e Mariana Ferraz produzem o filme pela Matizar Filmes, junto com Guimarães. A Vitrine Filmes, distribuidora de Agente Secreto, cuidará da distribuição no Brasil e vai co-investir no desenvolvimento do projeto. A previsão é que a produção tenha início em 2027. Em entrevista à Variety, a atriz afirmou que a história é um lembrete poderoso de que o amor transcende rótulos. Eu já acho ao contrário. Se você não consegue colocar limites para o seu próprio filho, para que seu filho entenda a própria realidade do que ele está vivendo, eu acho, na minha opinião, isso não é um lembrete de amor. Eu acho que você educar
um filho é você falar, às vezes, duras verdades para ele escutar, para que ele se encaixe na realidade do que de fato acontece na vida dele. E se minha filha for baixa, eu não posso falar para ela que ela é alta simplesmente para poder agradar ela, para poder alimentar o ego dela. Porque mais para frente, na vida real, quando ela sair de casa e ela começar a ter a vida dela, ela vai ter que enfrentar essa realidade. Entre aspas, levá-la às telas é ao mesmo tempo um desafio artístico e uma missão profundamente pessoal. É meu primeiro drama no cinema, inspirado em algo tão verdadeiro por ser a história de Tamires, disse Guimarães. Ao G1, Tamires afirmou que as negociações para o filme começarem em 2024. Estou muito feliz em entregar a história para Ingrid Guimarães. Ela é uma atriz brilhante e com certeza fará um filme maravilhoso. Ah, sim, a gente já imagina que o filme vai ser muito bom, realmente. Entre aspas, é uma possibilidade incrível de furar a bolha e trazer o debate sobre as crianças trans, que eles falavam que não existiam, né? Agora, de repente, existe, que é tão delicado para a sociedade. A arte é fundamental para quebrar tabus e propor reflexão sobre temas que ainda são repletos de preconceitos e estigmas, disse a mãe. Tem um vídeo aqui da mãe da criança falando sobre o comportamento, né, do filho, o que aconteceu. Olha só, para você ter uma noção do que eu tô falando da questão de reprimir, de você educar o seu filho de forma que ele entenda como que funciona a realidade do mundo. Mamãe, sabe o que é triste? O que é triste, amor? É triste que eu não nasci menina. Começou a viver uma questão muito intensa de não conseguir mais ir numa loja de roupa, porque ele ia se jogar por um vestido. Não conseguir mais ir numa loja de brinquedos, porque ele ia se jogar por uma boneca. Aí a gente parou de deixar de ir na casa de amigos que tinham filhas meninas, porque ele ia chegar lá e ele ia pro quarto dessas meninas, e aí a gente não ia conseguir levar ele embora. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu fui no shopping com a minha mãe. Minha mãe não tinha uma condição tão boa assim, pra poder comprar tudo que eu queria, é claro. Eu vi um videogame, eu queria aquele videogame. Eu pedi pra minha mãe e minha mãe falou, não, a gente não tem condição e tudo mais de levar agora, vamos pra casa. E aí eu fiz um escândalo, me joguei no chão, fiz um monte de coisa. Você pode imaginar, né? Aquelas birras de criança. Minha mãe não fez nada. Ela só falou assim, quando chegar em casa a gente conversa. Chegou em casa e ela me deu uma surra. Dali, eu aprendi que eu nunca mais ia fazer aquilo. E eu nunca mais fiz aquilo. E eu lembro disso até hoje. Entende? Como que você tem que educar o seu filho? Não tô falando que você tem que dar uma surra, não tô falando que você tem que agredir o seu filho. Mas de alguma forma, você tem que fazer o seu filho entender que a realidade é uma só e ela não pode ser mudada. Naquele contexto, a minha mãe não tinha condição de comprar aquilo pra mim. E eu fiz um escândalo e eu aprendi através disso. Tomei lá umas chineladas, aprendi que eu não podia mais fazer aquilo. Agora, você pode deixar de castigo, mas o importante é você mostrar a realidade. Como que uma criança de 3, 4 anos vai se jogar no chão porque não quer vestir uma roupa, porque não quer botar um tênis, porque quer brincar com outra coisa que os pais não querem deixar? É absurdo isso. A gente tinha medo de que as pessoas vissem que a gente não sabia educar um filho homem. Porque quanto mais masculino eu dava, menos essa criança gostava. Então eu lembro do Natal da gente dar uma bicicleta do Batman, ele olhar e falar assim, mas eu só queria uma rosa de pompom. Com 3 anos, 11 meses e 15 dias, ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, se eu morrer hoje, eu posso nascer uma menina amanhã? Nossa. Foi a primeira vez que eu entendi que eu e a criança íamos ter demandas diferentes pro resto da vida e eu ia precisar viver esse conflito o resto da vida. E aí eu olhei pra ele e falei assim, só não morre. Que se você morrer, eu morro. O resto a gente vai dar um jeito. O meu filho não morreu num caixão. O meu filho morreu dentro de uma saia de tutu. Ele morreu com laços, com fitas. E eu posso te dizer que dói tanto quanto. Era o aniversário dele, ele pediu uma festa de unicórnio e eu fiz uma festa do Mickey. Na cabecinha dele ia estar a Minnie e a Margarida. Entendi. E eu fiz a festa só do Mickey. A hora que ele entra, ele olha pra mim e fala assim, mamãe, cadê a Minnie? E a Margarida? A Margarida viajou com a Minnie. A mamãe, então essa festa não é minha. E aí ele não entra pra festa. Falava, gente, não é possível, eu tenho alguma coisa. E essa minha amiga me manda um texto em inglês falando sobre disforia de gênero na infância. Eu falei, é isso, eu tenho uma criança trans. E aí eu cheguei pra ele naquele dia e falei assim, a partir de hoje, você usa o que você quiser usar. Pô, só porque ele não quis a festa? Caraca! Eu vou sempre te amar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mãe, então eu posso botar uma saia de pompom da Mana? Pode. Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Porque eu lutei contra ele. Todo mundo falava, mas ele não sabe. Gente, ele sabe o que ele tá sentindo, ele sabe. Como eu falei, eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida. Só que eu acho que uma criança de 3 anos, de 4 anos, ainda não tem o poder pra decidir isso. Ainda é muito cedo pra você simplesmente começar uma transição de gênero em uma pessoa. Porque ela pode mudar de ideia. As nossas ideias, elas mudam com os anos. Com 5 anos, eu queria ser um super-herói. Hoje eu tenho noção da realidade. Você imagina se meu pai e se minha mãe falam, não, ele quer ser um Rambo, vamos lá, vamos injetar testosterona nele, vamos botar ele pra malhar e ele vai ficar fortão que nem o Rambo. Então assim, eu acho de verdade
que cada um tem que ter o direito de fazer o que quiser. Mas quando se trata de criança, a gente primeiramente tem que mostrar a realidade de fato. E o mais absurdo disso é pegar essa história para poder fazer um filme, levar para o cinema, onde outros pais, outras crianças vão ver e vão ser, é claro, influenciadas. A cultura influencia, os costumes influenciam. E aí a gente chega no ponto de alguns anos atrás, quando a gente falava que queriam mexer na mente das nossas crianças, dos nossos filhos, e falavam o que pra gente? Você é extremista, você tá maluco, nunca falamos sobre isso, você é doido, você tá tirando isso, vai saber da onde. E hoje a realidade está posta na mesa para quem quiser ver. E aí, o que você acha? É inacreditável ou não é? Comenta aqui embaixo o que você acha, deixa o seu like, confere se você está inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ajuda muito o canal e eu preciso dessa sua ajuda para a gente poder levar mensagens importantes para mais pessoas. Então dá essa força compartilhando, deixando o seu like. E como eu falei, para você que quer mudar de vida, quer poder passar um Natal ainda esse ano, o Natal que você merece, fazer a viagem que você merece no final de ano, dar a vida de qualidade que você sempre sonhou em dar para você e para sua família, clica no primeiro link de descrição ou aponta o celular pro QR Code que tá aqui na tela. Você vai vir pro meu WhatsApp particular e no meu WhatsApp eu vou te explicar, eu vou te mostrar o caminho das pedras para você começar a sua prosperidade, a prosperidade que você sempre mereceu, sempre quis e muita gente desdenhou de você. Agora é a hora de você mudar de vida e eu tô aqui para poder te ajudar com um sistema que já tá mudando a vida de muita gente e eu tenho certeza absoluta que pode mudar a sua vida também. Basta você querer me dar essa oportunidade de te ajudar. Clica no primeiro link de descrição e vem falar comigo agora.